Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano, e no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre como uma parcela da torcida rubro-negra tem um entendimento equivocado do momento competitivo que vive o Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá com o assunto do vídeo de hoje, gente, e eu andei dando uma olhada nos comentários dos torcedores do Atlético Paranaense às respostas dadas pelo presidente Marcelo Petralha na entrevista coletiva concedida na tarde de ontem na Liga Arena, e achei por bem que esse era um momento de sentar e ter uma conversa importante com os meus inscritos, porque o entendimento que eu vou manifestar ao longo desse vídeo vai servir como linha editorial do canal e vai, de alguma maneira, nortear as opiniões que vocês vão encontrar no canal Palavra Atleticano. E o que eu quero dizer com isso? Lembra esses comentários, não somente no meu vídeo, mas em vídeos de outros canais sobre o Atlético e em outras redes sociais também. Eu tenho a sensação de que a maior parte da torcida não compreende o patamar que o Atlético tem hoje dentro do futebol brasileiro. O que eu quero dizer com isso? O Atlético é um clube que arrecada, em média, de 300 a 400 milhões de reais por ano. E conforme o Petralha já disse em outros momentos, inclusive essa frase já foi repetida por dirigentes notáveis aí do futebol mundial diversas vezes, o futebol é um esporte que se constrói com dinheiro. E, inclusive, existe uma correlação muito direta entre o valor investido pelos clubes, especialmente no pagamento de salários, e o sucesso esportivo dentro de campo. Essa correlação, ela, inclusive, é demonstrada e citada num livro que eu devo ter aqui atrás em algum lugar, desculpem, chamado Soccernomics, de um jornalista da Financial Times chamado Simon Cooper e de um PhD em gestão esportiva, salvo engano, chamado Stefan Zimanski. Eles trazem um estudo demonstrando essa correlação entre o investimento em salários pagos e o sucesso dos clubes dentro de campo. E quando a gente considera essa questão econômica, a gente não pode esquecer que um Atlético que arrecada de 300 a 400 milhões de reais por temporada não tem como competir em pé de igualdade com um Flamengo, para ficar no exemplo mais notável, que em 2022, por exemplo, arrecadou 1,16 bilhão de reais. E o Atlético, no mesmo período, arrecadou 360 milhões. Então, existe uma distância muito grande que esse pessoal parece ignorar. Parece que tem 800 milhões de reais de diferença no fluxo de caixa, que na cabeça dessas pessoas não faz diferença nenhuma, quando a gente ouve aquele discurso que o que separa o Atlético de conquistar títulos importantes é desinteresse em futebol, é falta de ambição, é falta de pegar dinheiro e investir em contratações de maneira pouco controlada. Então a gente precisa ter um pouquinho de consciência de que, por mais que a gente tenha tido um crescimento muito grande, especialmente de 95 para cá, que é quando o Petralha assume a presidência do clube pela primeira vez, e que nos últimos anos a gente tem sido, sim, colhido alguns resultados esportivos relevantes, como no caso dos títulos da Sul-Americana, 18 e 21, a Copa do Brasil em 19, a gente teve mais uma chegada a uma final de Libertadores, a gente teve outra chegada em final de Copa do Brasil em 2021. Então o Atlético tem sim conseguido competir, e isso reflete, de alguma maneira, o crescimento que o clube teve em termos de estrutura, em termos de capacidade de arrecadação. Agora, não dá para a gente ignorar toda essa diferença. Então, e que fique bem claro, eu não sou um petralhista daquele tipo de pessoa que acha que tudo que o Petralha faz está certo. Tanto é que vocês vão encontrar vídeos aqui no canal, mais de um, onde eu questionei, por exemplo, as escolhas de comando técnico da equipe principal do Atlético. Eu entendo que essa noção criada pelo próprio Petralha de que o treinador não ganha jogo está muito equivocada, e eu acredito que o Atlético deveria, sim, ir ao mercado em busca de um treinador mais pronto e mais experiente para lidar com as situações do dia a dia. Inclusive, segundo declarou o próprio Petralha ontem, é o que o Atlético fará para a próxima temporada, e eu torço para que isso de fato aconteça. Vocês também já me viram criticar aqui o modelo de associação do Atlético, porque o clube precisaria diversificar os modelos associativos para poder englobar mais gente, permitir que mais pessoas vão ao estádio, de repente ter um barateamento dos ingressos avulsos para que pessoas possam ir com mais frequência, porque isso reflete no desempenho do time dentro de campo. Da mesma maneira que existe uma correlação entre valores gastos com salários
e de sucesso esportivo, existe uma correlação também muito direta e estatisticamente demonstrada entre número de vitórias conquistadas e o mando de campo. O time da casa, historicamente, sempre teve mais vitórias do que os visitantes. E isso tem, lógico, uma série de fatores, costume com o gramado, costume com o estádio, e também o apoio da torcida, que nesse momento acaba refletindo de maneira positiva no mental do time dentro de campo. Então, gente, quando eu digo, ou quando eu afirmo que o Atlético não precisa ser campeão para ter sucesso, o que eu estou dizendo é que a nossa capacidade de arrecadação, ela não transforma o Atlético num time favorito a títulos em todas as temporadas. E para poder disputar títulos, o que a gente tem que fazer, inclusive nesse sentido a gente tem feito até que razoavelmente bem, é fazer mais com menos, é seguir modelos que são implementados ao redor do mundo por outros clubes, que é o que faz, por exemplo, um Ajax na Holanda, que é o que faz um Borussia Dortmund na Alemanha, que é encontrar, contratar e desenvolver jovens talentos. Porque se o Atlético deixa para contratar jogadores consagrados, jogadores caros, essa é uma disputa financeira que o Atlético não tem como vencer, porque outros clubes arrecadam muito mais do que a gente. Eu dou sempre o mesmo exemplo de que se o Atlético quisesse, entre aspas, ser o Flamengo, gastar como o Flamengo, o dinheiro do ano do Atlético Paranaense acabaria por volta de 2 a 3 horas da manhã do dia 25 de abril. Então a gente teria aí 5 dias do mês de abril e mais 8 meses inteiros do ano sem um centavo na conta para gastar. Então a gente tem que ser eficiente. A eficiência passa por você encontrar esses jogadores talentosos antes deles estourarem. É por isso que vocês me viram elogiar muito contratações de jogadores como o Bruno Zapelli, como o Vitor Roque, como o Lucas Esquivel, né? Então, o próprio Agostinho Canóbio, que era um destaque no Campeonato Uruguaio, o Tomás Coelho, que vinha sendo um jogador importante no Red Bull Bragantino. Para mim, esses modelos de contratações fazem sentido para aquilo que o clube precisa, que é conseguir encontrar esses jogadores antes dos principais clubes, dos clubes mais endinheirados. Porque aí a gente consegue trazê-los, desenvolvê-los e colher o desempenho esportivo e, na sequência, o rendimento financeiro dessas contratações. Porque parte dessa capacidade de venda que o Atlético tem é o que vai, de alguma maneira, estruturar o crescimento financeiro do clube ao longo do tempo. E quando a gente daqui, se tudo der certo, lógico, a gente estiver arrecadando, em vez de 300 ou de 400, 500, 600 ou 700 milhões de reais por temporada, a gente vai ter a condição de, primeiro, buscar jogadores mais caros nesse modelo que eu mencionei, né, os jogadores aí de jovens talentos. Inclusive, uma questão muito importante é continuar explorando o mercado sul-americano. Existe, conforme eu já falei aqui em outros momentos, algumas grifes no futebol mundial e o Brasil é uma delas. Então, o jogador brasileiro, de um modo geral, ele é mais caro do que os equivalentes de outros países. Então, se o Atlético souber explorar mercados, né, jovens talentos do Equador, do Peru, da Colômbia, como a gente tem visto o Atlético buscar alternativas nesses mercados, vai ser uma forma da gente conseguir contratar jogadores melhores pagando menos. Esse é o tipo de eficiência que vai ajudar o Atlético a ser mais competitivo, mesmo arrecadando menos do que esses principais clubes do país. Então, a grande questão é desenvolvimento. Então, a fórmula para o Atlético, a gente não é imaginar que a gente vai ser competitivo ano que vem, que a gente vai enfrentar de igual para igual os principais clubes do futebol brasileiro em termos econômicos em 2024. A fórmula para um Atlético cada vez maior continua sendo gestão de qualidade dos ativos mais tempo, porque essa gestão ela vai trazer frutos como tem trazido. E não adianta, eu sei que muita gente vai se pegar nesse ponto de que o Atlético está arrecadando, segundo declarou o próprio Petralha ontem, a quantia de 800 milhões de reais em 2023. Não adianta pregar de maneira desordenada que o Atlético despeje toda essa arrecadação no futebol, porque por mais tentador que seja contratar jogadores tarimbados ou muitos jogadores com esses recursos, a gente tem que entender que essa arrecadação recorde do Atlético de 2023, ela é do que a gente chama de renda não renovável, né? Não vai acontecer de novo ano que vem, salvo se o Atlético conseguir outra venda gigantesca. Ano que vem a gente sabe que isso é exceção.
Então esse dinheiro tem que ser usado de maneira parcimoniosa, né, com moderação, para reforçar o time, sim, mas sem fugir do nosso modelo natural, porque esse dinheiro não vai voltar a entrar. Então isso significa que contratando jogadores caríssimos, como algumas pessoas gostariam que acontecesse, a gente vai ter uma descapitalização do clube, a gente vai ter um aumento do custo mensal com salários e dentro de um contexto de uma fonte que não vai se repetir no ano que vem. Então o Atlético pode acabar tendo que queimar esse seu caixa, né, esse seu fluxo acumulado, para manter esse time sem nenhuma garantia de sucesso, gente, porque, convenhamos, eu acabei de mencionar aqui que o Flamengo em 2022 arrecadou 1,16 bilhão, ainda quase uma vez e meia os 800 milhões de arrecadação recorde do Atlético na temporada. Então, essa diferença financeira ela não pode ser ignorada. Isso não significa que a gente não possa fazer melhor do que tem feito. E é por isso que vocês vão me ver aqui diariamente, quase que diariamente, até tenho tentado não pular dias, né, mas a rotina do dia a dia acaba me impedindo de postar vídeo algumas vezes, cobrando que o Atlético abandone a política de treinadores, né, que a gente consiga realmente contratar bons comandantes, que a gente pode sim ter uma flexibilização do teto salarial nesse momento, para que os principais jogadores, para que a gente possa atrair mais jogadores para cá, mas sem nunca perder de vista que a boa gestão e a solidez financeira do clube a médio e longo prazos são a nossa prioridade. E se a gente fizer bem esse nosso trabalho de prospecção de bons jogadores, como a gente fez com o Esquivel, como a gente fez com o Zapelli, como a gente fez com o Vitor Roque, se a gente conseguir solucionar o problema do comando técnico da equipe, se a gente passar a ter bons treinadores aqui à frente do clube, a gente vai conseguir aproveitar oportunidades que vão surgir, como já surgiram. A gente chegou numa final de Copa Sul-Americana em 2018, a gente chegou numa final de Copa do Brasil em 2019, em 2021 Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, em 2022 Libertadores. E quando a gente faz bem o nosso trabalho, quando a gente consegue extrair o máximo dessa capacidade de arrecadação que o Atlético tem, o que a gente vai ter é a maior possibilidade de aproveitar essas chances que vão surgindo. E aí a gente vai conseguir, conforme tem conseguido, alguns resultados esportivos importantes também. Então, gente, quando vocês chegam aqui no canal todos os dias, eu agradeço muito cada um que se inscreveu e que tem confiado no meu trabalho, na minha capacidade de avaliação. O que vocês vão esperar de mim, o que vocês deveriam esperar de mim, o compromisso que eu estou assumindo aqui com vocês, eu não vou estar cobrando títulos do Atlético todo ano, porque eu entendo que o clube não chegou nesse patamar ainda. Torço para que chegue em algum momento, para que a gente possa ter essa felicidade, essa possibilidade de sonhar todos os anos. O que vocês vão me ver cobrando é que o Atlético, dentro das suas possibilidades, seja o mais competente possível, para ser o mais competitivo possível e assim beliscar alguma coisa de vez em quando, como já tem acontecido. Então, aqui no meu canal, você não vai ver devaneio de torcedor que acha que o Atlético tem que investir loucamente e ganhar o Brasileirão, porque o Brasileirão, sendo um campeonato de 38 rodadas, ele tende a premiar uma consistência que o dinheiro compra. Então a gente tem visto o Flamengo e o Palmeiras meio que monopolizarem esse campeonato junto com o Atlético Mineiro. Tem toda uma situação particular em relação a uma espécie de mecenato, né? E isso não vai mudar tão cedo. O Atlético precisa focar em continuar crescendo. Então aqui, o que vocês vão me ver cobrar é sempre que o Atlético siga no caminho mais adequado, no caminho de crescimento sustentável e seguro. Eu não quero ver o Atlético campeão uma vez em 2024, para ficar num exemplo, e depois ver o clube se enveredar por uma crise, por falta de boas práticas de gestão. O que eu quero é um Atlético crescendo pouco a pouco até o momento em que se torne um clube realmente competitivo no cenário nacional e sul-americano, com uma capacidade de arrecadação que permita fazer frente a esses clubes. E aí sim vocês vão me ver, de alguma maneira, mudar algumas posturas que vocês têm encontrado aqui no canal em relação a contratações, em relação a, enfim, uma série de outras questões. Então esse é o ponto importante que eu achei que era justo e válido trazer aqui para vocês. Quero saber a opinião de cada um de vocês sobre essa questão que eu estou trazendo. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos, conforme o tempo vai me permitindo. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal,
acione o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.